Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. O mijou no tapete. Putz. Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, começando mais um programa ao vivo do Cultura Geral aqui na TV Banqueta. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral e agora nessa plataforma nova, né, no Skype. Nós estamos nos adaptando a essa nova forma de conduzir o conhecimento aqui do Cultura Geral e é sempre um prazer, mais uma vez, falar aqui com os espectadores da TV Banqueta e relacionando aí essas áreas do conhecimento. Bom, hoje a gente vai tratar de todas essas conturbações que estão acontecendo, tanto com relação aos contratos e com relação essas novas medidas, né, do projeto de lei do Anastasia. A gente vai tratar disso também. Tem alguns socorros que precisam ser feitos com os empresários, com as pessoas e tal. E a gente vai trocar essa ideia aqui com um velho conhecido aqui da TV, que é o Davi Carvalho, professor de Direito Internacional lá da Milton Campos. É sempre um prazer receber. Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez e é sempre um prazer te receber aqui no Cultura. Betão, eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com você para a gente sempre trazer informação de primeira qualidade para o seu telespectador. Doutor Bruno, pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu acho que tratar dessa PL aí é muito importante. A gente precisa discutir agora todas as relações jurídicas que estão por vir e é um desafio para a gente também, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Betão. Olá, professor Davi. Agradeço primeiramente o convite para estar aqui. Boa noite aos ouvintes. Acho que é super oportuno o momento para a gente discutir esse PL. Ele pode criar aí realmente um regime jurídico transitório muito importante para as relações, algo que está sendo pedido, e é muito oportuno, Betão, você proporcionar para o público agora uma discussão de alto nível sobre o que pode mudar na vida de todo mundo daqui em diante, né? Davi, nos contratos, nós não conseguimos entrar especificamente nos contratos aquele dia, mas nos contratos, o que nós vamos ter que fazer, Davi? Nós temos aí empreendedores, empresários, comerciantes, pessoas que estão com o contrato vigente e está pendurado aí no céu, né? Não tem onde se segurar.
E esse momento, que ainda tá muito recente ainda, eles precisam se valer de alguma informação, de alguma segurança jurídica para poder arcar com as suas despesas, né, cumprir os seus compromissos, e também fazer valer o contrato, né? Essa ordem dos contratos, eu acho que você falou aquele dia, a gente estava conversando, e no direito a gente sempre preza pela boa-fé, né? Mas é sempre salutar discutir essas situações dos contratos que foram feitos, foram efetuados, e dar um alento para essas pessoas que estão aí, esses empreendedores que estão aí com suas contas vencendo, os boletos já batendo na porta, né? Não só para os grandes, mas para os pequenos também, né, Davi? Pois é, Betão. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada também, meu amigo, o professor Bruno. Lever, é sempre bom ter a sua companhia para a gente ter um bate-bola de qualidade. O Betão, o professor Bruno é um intenso direito civil, no direito do consumidor. Então, uma pessoa qualificadíssima para falar também desse assunto hoje aqui com a gente. Bom, esse projeto de lei do senador Antônio Anastasia, ele é um projeto de lei, é uma proposição que busca trazer um equilíbrio a um contexto desequilibrado ante os efeitos provocados pela pandemia. Ele busca instituir o regime jurídico emergencial e transitório nas diversas relações de direito privado, Betão, dentre elas os contratos. A gente tem que levar em consideração que esse regime jurídico proposto, ele não é definitivo. O próprio nome já nos traz essa ideia de ser algo transitório, e transitório na busca pela manutenção do equilíbrio das relações jurídicas, além de tentar fazer com que haja uma possibilidade de alguns ajustes à proteção daquelas pessoas consideradas mais vulneráveis em algumas relações privadas, viabilizando o cumprimento dos prazos nos mais diversos relacionamentos contratuais. E o projeto de lei, ele adota algumas atitudes que buscam, num primeiro momento, se for aprovado na Câmara, porque ele agora está na Câmara dos Deputados, paralisar alguns prazos. Ele busca tratar de uma forma um pouco diferenciada a situação da resolução contratual, vamos colocar assim de uma forma mais genérica, a questão da revisão contratual, e isso tudo, no conjunto, faz com que haja um certo alento, não só para os empresários, mas também para as pessoas físicas, no que tange a alguns contratos de natureza civil, no que tange a alguns contratos de natureza comercial, como, por exemplo, contratos de locação comercial. Então, esse projeto de lei, ao meu ver, é uma proposta bem interessante, que vem num momento bem oportuno, e espero que sua tramitação na Câmara seja a mais rápida possível, porque há uma necessidade premente para que essas regras sejam implementadas. Ô Bruno, essa PL, ele regula um marco? Ele tem um marco regulatório? Então, Betão, esse projeto de lei, né, que começou lá no Senado, com a autoria do senador Antônio Anastasia, e que hoje está na Câmara em forma de um substitutivo da relatora, que é a senadora Simone Tebet, ele é um marco regulatório importante das relações privadas. E como o professor Davi bem colocou, é um marco emergencial e transitório, porque nós estamos vivendo, nesse momento, a difícil decisão de onde virão os sacrifícios. Porque, infelizmente, é um momento que a vida e a rotina de todo mundo foi afetada,
e que algumas pessoas estão sendo levadas a fazer sacrifícios, seja na via prática, seja agora por imposição legislativa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na locação, esse PL, ele traz um sacrifício para o proprietário do imóvel, que é a impossibilidade de uma liminar de despejo por um determinado período. Quer dizer, eu tô sacrificando parte do direito privado desse proprietário em prol aí do enfrentamento solidário de uma situação completamente emergencial. Agora, a gente vê que o PL, por exemplo, ele não mexe muito nas relações de consumo. Então, realmente a gente vê um viés muito solidarista, a gente vê uma aproximação mais para a teoria, para o paradigma da autonomia privada do que para o voluntarismo dos 800, para a teoria da autonomia da vontade, e a gente vê muito essa questão da intervenção do Estado, por meio de princípios como boa-fé objetiva, função social da propriedade, para permitir que as camadas mais vulneráveis da população passem por esse período de turbulência com menos prejuízos, né? Mas a gente sabe que prejuízo todo mundo vai ter. Então, eu acho que o grande marco desse PL é dar segurança jurídica, nesse marco regulatório da segurança jurídica, em algumas questões como as relações locatícias, onde hoje se discute muito qual é o impacto da pandemia para a eventual aplicação de uma teoria da imprevisão, para a possibilidade de renegociação, se isso seria uma força maior, um caso fortuito, e o PL vai ser muito claro nesse aspecto, no que eu posso invocar a teoria da imprevisão ou não, e também um marco de realmente solidarização de custos. Davi, o que o pequeno empreendedor, um empreendedor menos abastado, vai ter primeiro, ele vai ter que se preparar, vai ter que se adequar. E o que essa PL traz de novidade para ele que possa ajudar? Porque a gente estava falando muito aquele dia, você falou comigo, vamos falar para os empreendedores que são menores, os pequenos proprietários, essas pessoas que precisam de um socorro maior do Estado. O que a gente pode contar para eles nessa PL que tem para eles aí, que pode aliviar de alguma forma? Betão, o pequeno empreendedor é o mais impactado, com certeza. E esse projeto de lei, ele é orientado no sentido de impedir, ou pelo menos reduzir, uma ampla judicialização pelos efeitos decorrentes da própria pandemia, ok? A gente não pode passar a entender que a pandemia é um cheque em branco que liberaria, de uma forma geral, os contratantes, o pequeno empreendedor ou o seu fornecedor, dos seus deveres já previamente contratualizados, ok? Das suas obrigações contratualizadas. Nós temos que, como eu falava no outro dia, nós temos que definir bem claro quais são os marcos contratuais, se o contrato, se as obrigações celebradas, elas foram pactuadas antes ou depois do marco inicial estabelecido no PL, se este PL for transformado em lei mais à frente. E o PL, ele fixa lá no seu artigo 1º que o marco inicial da pandemia para fins de conferir os efeitos jurídicos propostos pelo PL é o dia 20 de março de 2020. Então, nós temos que definir, primeiramente, se o contrato do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, foi celebrado antes ou depois desta data. Porque se tiver sido celebrado antes, esse contrato ele não vai se submeter às regras do PL, propostas no PL. Se tiver sido celebrado posteriormente ao dia 20 de março, nós, mesmo assim, teremos que averiguar qual é a real situação, se, de fato, o fato que se pretende utilizar para uma desobrigação dos deveres ou de compromissos previamente assumidos, se ele se enquadraria
em situações previstas no Código Civil, em situações previstas, como, por exemplo, lá no 393 do Código Civil, um caso fortuito, uma força maior, se são hipóteses previstas para fatos que podem ocasionar eventuais revisões, mas a gente tem que levar em consideração também que o PL, ele restringe alguns eventos como fatos imprevisíveis, e restringe no sentido de afastar alguns eventos para fins de configuração de fato imprevisível que geraria uma possível modificação, alteração, revisão do contrato. E quais seriam esses fatos considerados aí não imprevisíveis? Fatos esses que já vêm sendo considerados pela jurisprudência como não imprevisíveis. São eles variação cambial, são eles aumento de inflação, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Então, se eventualmente estes fatos acontecerem nesse contexto de pandemia e começar a se falar que isso decorre da própria pandemia, o próprio PL reproduz posicionamento da jurisprudência no sentido de falar para o pequeno empreendedor, ó, pequeno empreendedor, o posicionamento já é esse. Então, não adianta buscar o judiciário na tentativa de fazer a sua revisão contratual ou buscar uma resolução do seu contrato, uma extinção, com fundamento nestes itens. Mas é possível que haja outros tipos de flexibilizações, é possível que haja rescisões, é possível que o pequeno empreendedor tenha um prazo maior no intuito de promover a sua renegociação, haja vista que prazos prescricionais e decadenciais ficam suspensos com esse projeto de lei, e sempre lembrando dos princípios, dos deveres que decorrem da boa-fé, como a gente já falou, Betão. O dever de cooperação entre as partes, o dever de transparência, o dever de informação, o dever de lealdade. E nesse período de pandemia, isso tem que ser exercitado no seu grau máximo, porque não é apenas o pequeno empreendedor que vem sofrendo as consequências da pandemia, mas o seu fornecedor, ok? O seu fornecedor de bens, o seu fornecedor de serviços, todos eles vêm sofrendo da mesma forma, ok? Ô, doutor Bruno, vou te chamar de Bruno, viu, doutor? Vou ficar... Claro. Ô, Bruno, quem tem contratos antes do dia 20, que é o marco regulatório, e às vezes esse empreendedor ou esse comerciante, ele fez um contrato, vamos colocar lá no dia 10, né? O marco regulatório foi do dia 20, ele não vai poder usar essas regras, mas ele vai poder negociar? Então, Betão, tem uma ponderação para a gente fazer importante aqui sobre isso. Apesar de o PL ele trazer que esse marco seria o dia 20 de março para a aplicação das suas medidas, a gente pode ver, por exemplo, lá na parte que trata da locação, lá no capítulo destinado à locação, que vai haver uma ressalva de que, por exemplo, né, vamos pegar lá a parte da locação com você. Nós temos a vedação à concessão de liminares para o despejo do período. E diz, inclusive, que desde que a ação ela tenha sido proposta, salvo engano, até o dia... Só encontrar aqui, que foi mais fácil da gente discutir isso. A partir do dia 20 de março. Dia 20 de março. E aí, é o capítulo 6º, né? Então, ele diz, ações propostas a partir do dia 20 de março. Significa que mesmo, pelo menos na minha interpretação, mesmo aquele empresário
numa locação comercial, né? Porque ele diz que não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano, né? Não se fazendo a distinção entre imóvel para fim residencial ou comercial. Significa que se o empresário ele tem dívidas, né, pretéritas a esse período, mas o proprietário do imóvel, o locador, não ajuizou a ação anteriormente a 20 de março, ele também está resguardado por essa ressalva do PL. Ou seja, se ele tem aluguéis atrasados do período, por exemplo, de 2019, e não havia ainda a propositura de uma ação judicial até o dia 20 de março de 2020, significa que ele também está abrangido pelas medidas desse PL, né? E, obviamente, em outras circunstâncias, nós temos situações em que o empresário ele vai ser considerado um consumidor, isso pode acontecer, né? O STJ chama até de consumidor intermediário, embora eu não concorde muito com essa nomenclatura, mas aí eu vou ter o artigo 8º do PL, que diz que para as relações de consumo, nós vamos ter alterações mais na questão do direito de arrependimento, né? Que há uma suspensão do direito de arrependimento para produtos perecíveis de consumo imediato e medicamentos. Mas, fora isso, as regras do Código de Defesa do Consumidor continuam em pleno vigor. Significa que mesmo aquele pequeno empresário, microempresário, que não esteja abrangido diretamente pelos marcos regulatórios, pela data regulatória do PL, ele continua tendo uma série de outros mecanismos, às vezes do próprio PL, como a gente viu na questão da vedação ao despejo, a liminar de despejo, quanto da própria legislação civil e de consumo, que podem auxiliá-lo, inclusive nessa renegociação de dívidas. O que o PL vem fazer é tentar dar segurança jurídica para uma série de questões, que hoje a jurisprudência ainda não teve tempo de formar um entendimento em algumas situações. Mas o fato dele não estar abrangido pelo marco de data do PL não impede de forma alguma que ele busque a proteção legislativa que já existe e que, por exemplo, se ele se enquadrar em algum tipo de relação de consumo dele, como o professor Davi falou, né, muitas vezes ele tem o relacionamento com algum fornecedor dele e pela teoria do finalismo mitigado, a depender da situação, se evidenciar-se uma vulnerabilidade, ele pode invocar a legislação de defesa do consumidor para ele pode plenamente invocar, por exemplo, a teoria da imprevisão no CDC, que é uma teoria mais ampla, de interpretação mais ampla do que a gente encontra no Código Civil, para discutir algumas questões contratuais. Então, ele, mesmo não estando abrangido aqui, eu entendo que ele tem, ainda assim, certamente a possibilidade de renegociações, a possibilidade de buscar um regime diferenciado para atravessar esse período. E o Código de Defesa do Consumidor tem muitas respostas, por isso que o próprio PL diz que ele não mexe muito no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código ele é um sistema legislativo aberto, com muitos conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas amplas, que com a própria hermenêutica pode nos dar soluções importantíssimas para esse momento. Davi, no direito concorrencial também teve, a PL abrangeu também, né, que é essa chamada nova lei do CAD, né? Como é que fica isso, Davi? Isso. Os dispositivos sobre a alteração transitória acerca do direito concorrencial, eles se encontram lá no capítulo 10, lembrando aqui que são 12 capítulos propostos no PL. Ele vai trazer a suspensão da aplicação de algumas medidas estabelecidas na nova lei do CAD, na 12.529, para os contratos, mais uma vez, iniciados a partir de 20 de março de 2020. Lembrando que esse é o marco inicial que se considera como, que o PL fixa como o início da pandemia. Ou então, enquanto durar a declaração do estado de calamidade pública contida no decreto legislativo número 6, que é justamente o decreto legislativo que fixa a data de 20 de março de 2020. Outras infrações, outros institutos previstos no mesmo dispositivo da lei do CAD, na lei 12.529,
quando for apreciados por órgão competente e praticadas a partir dessa data inicial, do dia 20 de março de 2020, e enquanto durar a declaração de estado de calamidade, contida no decreto 6, deverão ser consideradas circunstâncias extraordinárias decorrentes da própria pandemia do coronavírus, para ser analisadas caso a caso. Além disso, a gente tem também outra suspensão, só que essa suspensão ela não vai afastar uma análise a posteriori aí do ato de concentração ou de apuração de infração à ordem econômica. E também a gente tem a possibilidade de aferir que os efeitos dos atos que forem excepcionalmente praticados ou interpretados favoravelmente segundo a regra hermenêutica devem ser imediatamente interrompidos no marco final, que será 30 de outubro. A gente tem dois prazos, dois marcos, dois termos importantes apresentados aí nesse PL. O primeiro é de 20 de março e o segundo, que é o termo final, 30 de outubro de 2020. Então, a gente tem basicamente algumas suspensões de infrações, durante a qual suspensões essas que durante esse período do dia 20 de março e do dia 30 de outubro, elas não serão aplicadas, mas sempre lembrando que nós temos que levar em consideração esse período compreendido entre esses dois termos e considerando contratos iniciados a partir dessa data de 20 de março, ou então enquanto durar a declaração do estado de calamidade pública. Bruno, lei de proteção de dados também está abarcado aí, né? Como é que ficou a prorrogação? Como é que vai ser? Então, Betão, esse projeto de lei, ele mexe no prazo de início de vigência da LGPD, que agora fica prorrogado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve o seu início de vigência prorrogado para janeiro de 2021, né? E, inclusive, multas e sanções da LGPD só valerão a partir de agosto de 2021. Então, a vigência inicial da LGPD fica prorrogada para janeiro de 2021 e eventuais multas e sanções que decorram dela só passam a poder ser aplicadas, etc., a partir de agosto de 2021. Por quê? Porque a LGPD ela traz para o setor empresarial um desafio gigantesco. Lidar com os dados pessoais do consumidor não é tarefa fácil e a LGPD impõe uma obrigação muito extensa de coleta desses dados, de tratamento desses dados e de, inclusive, depois de encerrado o serviço pelo consumidor, comprovar para ele que esses dados foram apagados, né? E exige das empresas um regime de transição que elas estavam começando a fazer agora e que foi interrompido por essa pandemia, onde elas estão preocupadas agora em sobreviver. Então, a meu ver, muito acertadamente, o PL posterga, dá um prazo maior de adaptação para a LGPD, as empresas só vão precisar voltar a preocupar com isso mais para o final do ano, uma vez que a vigência, o início de vigência fica prorrogado para janeiro de 2021, só para o ano que vem. Bruno, deixa eu fazer um adendo ao seu comentário. Se me permite, a gente não pode, embora de um lado o empresário ele tenha aí um tempo a mais, né, 18 meses para se adequar até que as sanções sejam efetivamente implementadas, a gente não pode deixar de lembrar esses pequenos, médios empresários que o fato deles estarem em um contexto atualmente de intensa utilização de home office,
e trabalho remoto, isso não vai significar, de forma alguma, deixar de lado qualquer medida protetiva. E o fato de estarmos todos em home office e trabalhando remotamente, nós temos aí um fluxo de dados bem intenso, o que significa que as políticas de proteção de dados, elas devem seguir sendo, à medida do possível, implementada por essas empresas, independentemente do prazo ter ou ser prorrogado ou não pelo PL 1179. Então, a gente não pode nunca levar em consideração o termo final, no sentido de ter que esperar para começar a implementar. Então, a recomendação que fica para os empresários é no sentido de agilizem e se preparem, aproveitando esse período para conseguir implementar as regras como um todo. Hoje eu estava mais cedo fazendo uma apresentação sobre proteção de dados e eu não vejo com muito bons olhos essa prorrogação não, porque o que é que acontece? Vai chegar lá na frente e a possibilidade de arrumar uma outra situação para uma nova prorrogação, ela é possível. E a LGPD ela é tão complexa em termos estruturais que ela pode inviabilizar até mesmo um comércio com empresas europeias, uma vez que lá na GDPR, que é a norma europeia de proteção de dados, existe um dispositivo ou dispositivos que dispõem que os países que vão receber dados de cidadãos europeus, eles devem ter uma estrutura pronta e segura de proteção de dados, o que, na sua ausência, impediria até mesmo o comércio via transação de dados, via fluxo de dados. E dados hoje é praticamente tudo. Então, eu temo muito que esses adiamentos venha a gerar alguns efeitos não só jurídicos, mas econômicos negativos. E é bom lembrar, né, Davi, para os empresários que estão nos assistindo, que o dever de proteger os dados, não só dos seus consumidores, mas dos seus funcionários, ele independe da LGPD. Ela não vem inaugurar esse dever. Né? Ela vem, como você bem colocou, estruturar. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo próprio Código Civil, esse dever de proteção de dados, ele existe, ele é pleno, e eu tenho que tomar muito cuidado. A gente está vendo aí situações agora de uso desenfreado, né, dessas ferramentas online, e eu tenho que tomar muito cuidado com os dados, porque realmente a LGPD ter o início da sua vigência adiado não significa um salvo-conduto para eu tratar os dados pessoais de clientes e empregados sem zelo, sem cuidado. Gente, nós chegamos ao final do programa Cultura Geral. É rápido mesmo, viu, Bruno? Coisa boa. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. O Davi já está acostumado, né, Davi? Davi, foi um prazer te receber e assim, a gente vai ter que tratar de outros assuntos aí. Não tem jeito, você vai virar figurinha carimbada aqui do programa, porque a gente vai ter que tratar de muitas coisas relacionadas aos contratos aí. Estou à disposição, agradeço, reitero mais uma vez meus agradecimentos pelo convite e só chamar que eu estou aqui. E tem muita mudança acontecendo e essas mudanças têm que ser noticiadas de fato para a população em geral, para os pequenos empresários, para os médios, e por isso esse seu programa, esse seu espaço é um espaço de utilidade pública, no sentido de manter a população informada. Bruno, primeira vez que você participa, vai ter que voltar mais vezes também, viu? Com certeza, Betão. Obrigado pela oportunidade. E lembrar o pessoal também que houve a aprovação de uma emenda
foi a única emenda aprovada ao PL e que agora ele regula também a questão dos autônomos que trabalham em aplicativos, tanto de transporte quanto de entrega de comida, de medicamento. E essa emenda ela prevê que as empresas elas diminuam 15% do que elas retêm nas corridas que eles fazem. Então, vai representar, aí, se ele for aprovado, um aumento no valor recebido pelos entregadores, pelos motoristas, porque, afinal de contas, eles estão mais expostos, né? E as empresas de transporte estão vedadas de repassar esse aumento de custo para o consumidor. Então, na prática, se o PL for respeitado, e se ele for aprovado, o consumidor não sofre aumento no custo do serviço de transporte por aplicativo, de entrega de alimentos, de medicamentos, e o entregador ele recebe um aumento nos valores, porque ele vai diminuir o que ele repassa para essas empresas de transporte como uma forma de compensá-lo pelo risco constante que ele está exposto aí. Mais uma vez, repito, né? Talvez os adeptos da análise econômica do direito critiquem essa medida, mas ela vem muito de uma busca de solidariedade econômica nesse momento e é transitório, é emergencial que a gente está passando. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Tenho que agradecer muito ao Alessandro, que é o produtor do programa, que nos coloca no ar todos os dias, né? Ao Eli também, mas o Alessandro está batalhando aí todo dia, colocando a gente no ar. Alessandro, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Gente, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral ao vivo. Será muito bom. Davi, um grande abraço. Doutor Bruno, um outro abraço também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.